Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar de um assunto que talvez não seja um assunto muito discutido, mas ele está ligado a algumas coisas que nós falamos nos últimos tempos. Nós vamos falar da crise dos afetos na modernidade. Como é que estão as relações das pessoas, as inter-relações, a questão da virtualidade, a sistemática dos vínculos, sejam entre casais, entre amigos, como é que estão as questões da empatia, a questão do altruísmo, a questão das imagens fortes pelos telejornais, pela internet, a naturalização da violência, tudo isso, como que isso mexe com a nossa capacidade de afeto, o quanto desligado ou ligados nós estamos da percepção das outras pessoas ou dos nossos próprios sentimentos. Bom, o texto é grande, eu vou tentar resumi-lo para a gente não ficar toda a vida aqui, porém, eu preciso que você tenha bastante atenção, porque ele é um texto cheio de autores, cheio de citações, e ainda assim eu vou tentar resumir o máximo que eu conseguir, mas ele deve ficar um período de tempo razoavelmente longo. Mas ele é esclarecedor, ele é muito bom para a gente raciocinar. Eu vou pedir para você deixar seu like, para você deixar o seu comentário, né, sugestão se for o caso, para você compartilhar para que outras pessoas participem dessa discussão, dessa reflexão. E peço também que você assine o nosso canal se você for novo por aqui. Muito bem. Então, vamos ao texto. Ele é um ensaio, um pequeno relatório. Ele é um texto longo, mas ele é superficial porque ele passa por vários enfoques, né? Nas dinâmicas da sociedade, nas dinâmicas da psicologia, até mesmo da psicanálise e da questão da antropologia. Várias faces do mesmo assunto vão aparecer aqui. Vamos ao texto. Então, esse presente ensaio investiga a questão fundamental da nossa época. Ela tem sido fundamental se nós estamos vivendo de fato uma crise de afetos. A análise conclui que essa crise não se trata de um simples fenômeno de apatia individual, mas que é um sintoma assim complexo, com muitas faces e multifatorial, com transformações estruturais da nossa sociedade contemporânea, transformações essas que aconteceram nos últimos anos. O diagnóstico aponta para um entorpecimento progressivo das emoções, uma fragilização sistêmica dos vínculos das pessoas, manifestando-se em diversas esferas, desde as relações familiares, as relações conjugais, ambientes de trabalho, inter-relações humanas e inter-relações virtuais, que parece que tem uma boa relação com isso tudo. O relatório, então, o que se pode relacionar, estabelece um marco teórico baseado na obra de vários pensadores proeminentes. O primeiro deles, o Zygmunt Bauman, com a modernidade líquida, vem explicar a fragilidade dos laços que se tornam descartáveis e regidos por uma lógica de consumo. O hiperindividualismo de Gilles Lipovetsky é uma força motriz que direciona o foco do indivíduo para uma realização pessoal em detrimento da coesão da coletividade. E isso gera uma busca paradoxal por gratificação imediata e um sentimento ao mesmo tempo de vazio. Por sua vez, a sociedade do cansaço de Byung-Chul Han descreve um sujeito contemporâneo como um empreendedor de si mesmo exaurido pela busca incessante por otimização e performance, o que resulta em esgotamento neuronal, uma depressão e, em última instância, uma incapacidade de se conectar de forma profunda com os outros. Essa conexão é uma conexão emocional, não é uma conexão virtual, aquelas que nós conhecemos pela web. A análise profunda, nós citamos 3 autores, mas nós vamos citar vários aqui. A análise aprofunda-se em manifestações concretas da crise, a insegurança afetiva nas famílias, a ausência de empatia nas lideranças corporativas, a solidão paradoxal na era digital, onde a hiperconectividade, essa sim conectividade da virtualidade, mascara a ausência de vínculos reais, genuínos, emocionais.
A cultura midiática, ao mercantilizar o afeto e banalizar a violência, atua como uma lente de aumento para a crise, se nós podemos dispor que isso é uma crise, enquanto o colonialismo dos dados transforma as próprias emoções em mercadoria. A conclusão é que a crise de afetos não é um acidente, ela tem sido um resultado de um sistema que, ao mercantilizar e esvaziar o outro na nossa existência, perpetua um ciclo de vulnerabilidades e isolamento em cada um de nós. A superação desse desafio exige uma reavaliação da forma como nós construímos relações e um esforço consciente para nadar contra a corrente da efemeridade. Bom, mas vamos compreender um pouco da crise dos afetos, uma dimensão clínica evoluindo para a dimensão da sociedade. Para compreender o fenômeno das crises dos afetos, é essencial distingui-lo de um diagnóstico clínico a priori. Aquele embotamento afetivo, que é um transtorno psicológico grave caracterizado pela dificuldade que a pessoa tem de expressar emoções e sentimentos, podendo ser associado a quadros até de psicose ou esquizofrenia, ou seja, uma consequência de traumas extremos, como assaltos ou violências físicas, psicológicas, isso é um fato. Esse embotamento ele existe, ele é um transtorno. De alguma dimensão, mas ele é um transtorno. Nessa circunstância, a pessoa se torna incapaz de ser abalada por qualquer situação, ela não se conecta, seja uma situação boa ou ruim, e pode sofrer uma certa anestesia afetiva ou indiferença, o que em casos severos pode levar a uma depressão, pode levar a um suicídio, pode levar a um quadro grave, qualquer. Bom, então isso aí seria uma doença. Agora, a contrapartida que nós estamos estudando aqui da crise dos afetos é analisada nesse nosso texto aqui como um fenômeno social e também cultural. Não é uma doença, não se restringe a um transtorno individual. É um entorpecimento progressivo das emoções que se manifesta de forma sistêmica na sociedade, mas não é um transtorno individual incapacitante. Mas como ele é geral e existem várias pessoas e ele não está sendo percebido, ele pode modificar o modus operandi da sociedade, vamos dizer assim, de uma maneira ruim, de forma que as pessoas se relacionem mal. E trata-se então de uma perda, não da capacidade clínica de sentir, mas uma perda. Perda da disposição para construir e manter vínculos mais aprofundados, com mais significado entre os seres humanos. No início da psicanálise, o Sigmund Freud já compreendia o afeto como uma carga energética que, se não pudesse ser descarregada ou elaborada, ela permaneceria presa à lembrança, podendo causar neuroses. Neuroses não são psicoses, não são rupturas da personalidade, mas são coisas que se tem alguma dificuldade de administrar. Então a crise dos afetos contemporâneos ela pode ser vista nessa matriz, como uma dificuldade coletiva de processar e dar vazão a essa carga, né, energética, em uma época em que os mecanismos de elaboração se mostram ineficazes diante da aceleração e também da superficialidade das interações. As interações elas são aceleradas, portanto elas são superficiais, elas são rápidas, elas não constroem um histórico de emoção. Vamos a um marco teórico, aquela que era a modernidade sólida, até a cultura do desempenho, passando então pela modernidade líquida, que é mais fluida e portanto, num fluxo mais rápido, se torna mais superficial, com dificuldade de que os links se estabeleçam. A análise da crise de afetos exige uma lente interdisciplinar que vai conectar a psicologia individual às transformações sociais, ou seja, existe uma coisa da psicologia e da sociologia explicando o mesmo padrão. 3 pilares teóricos são fundamentais para esse diagnóstico: a modernidade líquida, o hiperindividualismo e a sociedade cansada. A sociedade do cansaço, aquela sociedade que está sempre empenhada em desempenho. O sociólogo Zygmunt Bauman, polonês, em sua teoria Modernidade Líquida, ele descreve a transição de um período de estruturas sociais e vínculos interpessoais estáveis, que seria a modernidade sólida, até a modernidade onde existe a instabilidade, a transitoriedade e a superficialidade das conexões humanas, que ela é fluida e, portanto, é chamada de líquida.
O amor líquido, então, em consequência, é o resultado direto dessa mudança, onde os laços são frágeis, são descartáveis, moldados pela lógica do consumo. Então você consome a relação com alguém e não estabelece um vínculo emotivo necessário. Isso faz diferença para outra pessoa? Sim, mas faz também para você, né? As pessoas trocam de parceiros com a facilidade com que trocam de produtos. Então as relações são mercantilizadas, descartando-se as pessoas com a satisfação, quando é satisfação imediata daquele, entre aspas, produto, né, de emoção, não é mais garantida, a satisfação não é garantida. Em vez de oferecer tranquilidade, as relações passam a se transformar em uma prolífera fonte de ansiedade e insegurança perpétua. O filósofo Gilles Lipovetsky, por sua vez, explora o conceito de hiperindividualismo como um valor cardinal da sociedade contemporânea. A busca pela realização pessoal e a livre apropriação de crenças e estilos de vida se sobrepõe à coesão coletiva. Então o indivíduo é muito indivíduo e muito pouco dado à coletividade. O indivíduo hipermoderno é psicologicamente sensível, mas focado na realização emocional de si próprio. Mas essa busca incessante leva a um paradoxo. A mesma pessoa que deseja viver intensamente o aqui e agora vive ansiosa e aterrorizada com o futuro, porque esse hiperindividualismo ele é solitário. Então nós somos vários solitários juntos. Esse fastio profundo da existência, que já foi descrito inclusive por Machado de Assis, torna a vida uma estagnação monótona, apesar do ritmo ser frenético. Você muda e está sempre no mesmo lugar, repetindo os mesmos erros. E isso gera uma monotonia. O filósofo Byung-Chul Han, em sua obra Sociedade do Cansaço, argumenta que a sociedade disciplinar, que era anterior à sociedade sólida, ela era regida por aquele eu devo, na forma da obrigação, e ela foi substituída pela sociedade do desempenho, regida pelo eu posso. Ou seja, nas duas sociedades você está sob coordenação de um pensamento, sendo que uma é um comando externo. É bom? Não, tinham regras, eram mais visíveis, mas não é necessariamente bom, porque você estava cumprindo o papel. A atual, você internaliza o papel e o cumpre da mesma forma. Então, entre o eu devo e o eu posso, não houve uma modificação em que o indivíduo pudesse entender o que ele estava fazendo e ter liberdade para escolher, mas uma liberdade de se conectar profundamente, de ter emoções reais. O sujeito não é mais oprimido por uma autoridade externa no eu devo, mas ele se torna o seu próprio explorador, naquela forma da positividade dizendo eu posso. O empreendedor de si mesmo, ele se auto-otimiza em busca da contínua performance em todas as áreas da vida, inclusive nas emoções. Esse excesso de positividade e autocobrança do desempenho resulta no esgotamento neuronal, manifestando em enfermidades como síndrome de burnout, as depressões da vida, que são os principais sintomas da nossa época. Eles já falaram que o século XXI é o século da depressão. Por que seria, né? A análise aprofundada das obras de Lipovetsky, Han, Byung-Chul Han e Zygmunt Bauman revela uma causa subjacente interdependente para a crise dos afetos. O hiperindividualismo do Lipovetsky, que exalta a realização pessoal, fornece o combustível ideológico para a sociedade do desempenho de Byung-Chul Han, onde essa realização se torna um projeto de auto-otimização constante. A busca implacável por performance e a gratificação imediata cria as condições para o amor fluido, líquido, de Bauman, onde os relacionamentos, em vez de serem vistos como fonte de estabilidade, aprofundamento e acompanhamento, de compromisso mútuo, tornam-se apenas uma métrica de desempenho, ou um bem de consumo a ser descartado, se não mais servirem ao seu projeto individual ou individual de cada um. A crise dos afetos é, portanto, o resultado inevitável de um sistema que valoriza o eu em detrimento de nós. Muito bem. Mais alguns autores, a Sherry Turkle, que escreveu o livro Alone Together, a filosofia, a exposição dela, a tese central do afeto dela, diz que sobre a tecnologia nos permite estar conectados, mas nos mantém cuidadosamente distanciados, resultando em relações inconsistentes e solidão paradoxal. E qual seria a relação com essa crise que nós estamos aqui percebendo?
A hiperconectividade digital cria a ilusão da intimidade, enquanto a falta de interações significativas aumenta a percepção de isolamento, o que seria uma solidão digital. O Coudray e Meirelles, que escreveu The Cost of Connection, ele tem a tese como antropofagia afetiva e o colonialismo de dados transforma os afetos em uma mercadoria a ser extraída e gerenciada pelos algoritmos. E diz também que a crise não é apenas refletida, mas produzida ativamente pelo modelo de negócio das plataformas que capitalizam sobre o vazio emocional. Então esse aqui ele já tem uma visão mais técnica, né? Esses últimos dois. Bom, e em termos familiares, em termos de matrimônio, união estável, essas coisas. O matrimônio e a união estável, longe de estarem em extinção, estão em um processo de transformação. Transformação, pelo jeito, profunda. A crise conjugal não é uma crise de instituição, mas é uma crise de modelo. A evolução histórica marcada pela industrialização, urbanização e pela crescente profissionalização e emancipação da mulher a partir dos anos de 1960 mudou a dinâmica do casamento. O modelo tradicional de família nuclear que consolidou o século XIX e até meados do século XX foi desafiado e a valorização do amor íntimo e pessoal ganhou proeminência sobre a função de procriação. Então, a forma de relação e amor íntimo do século XIX para o XX ganhou proeminência sobre a função de procriar, ou seja, estar casado para gerar filhos. Essa mudança, no entanto, introduziu a lógica da modernidade líquida mais à frente nos relacionamentos, onde a busca pela felicidade individual foi tão individualizada e a satisfação tão imediatizada que vieram a prevalecer. Então ficou para trás o próprio amor íntimo e pessoal, que pode ser modificado, e muito para trás a procriação. Essa mudança, no entanto, introduziu a lógica da modernidade líquida. Muito bem. Na ausência de estruturas sólidas, mas no sentido de serem mais firmes e mais claras, e de um horizonte de compromisso que de longo prazo que as pessoas pudessem antever, as relações vão se tornando mais frágeis, construídas pela conveniência circunstancial, ou seja, de momento. A lógica mercantilista que domina a nossa sociedade, ou seja, onde tudo pode ser mercantilizado, construída para uma convivência, para uma conveniência, essa conveniência sim para o momento. Ou seja, se vale a pena agora eu faço, senão eu mudo tudo, sem qualquer vínculo com os links anteriores. A lógica mercantilista então domina a sociedade e é transferida para as relações humanas, fazendo com que o outro assuma o papel de objeto intermediário para a satisfação de propósitos individuais e cada um é objeto de cada outro, vamos dizer assim, né? No referencial de um, o outro é um objeto e no referencial do outro você é o objeto. A incapacidade de lidar com as rotinas e com a falta de prazer no cotidiano, quando uma coisa perde o gosto, o sabor, a emoção, ela pode levar ao abandono do vínculo, contribuindo para as estatísticas da curta duração dos enlaces conjugais ou mesmo de enlaces de amizade ou até de namoro. A família contemporânea e a insegurança afetiva dentro dessa família. A família, que deveria ser o espaço de afeto e aconchego, vem se transformando em um palco de conflitos. A discussão entre os pais, especialmente quando se tornam excessivas ou violentas, afeta profundamente o desenvolvimento das crianças, que são as espectadoras atentas e com dificuldade para processar o que sentem. A psicoterapeuta Mônica Genofre e o psicanalista Elcio Mascarenhas diferenciam agressividade, que é uma dinâmica de forças até saudável para a busca de desejos, porque diz respeito a uma energia de transformação que a pessoa faz uso num determinado momento, claro que uma agressividade bem direcionada, né? Ele diferencia essa agressividade da violência, ou seja, quando a coisa descamba, quando você perde a estribeira, que é um excesso destrutivo que impede o diálogo e o compartilhamento. A exposição à violência familiar pode levar a criança a internalizar a insegurança e manifestar atitudes agressivas, tomando a violência como uma marca registrada para lidar com relações futuras, sempre relações que ela sentir conflito. A fragilidade dos vínculos afetivos na vida adulta, então, não é apenas resultado de forças sociais. Ela está profundamente enraizada nas experiências da infância.
A falta de afeto e suporte dos cuidadores na primeira infância pode comprometer o desenvolvimento da segurança emocional, levando a uma atitude de autorrecriminação e de baixa autoestima, essa criança no futuro, que ela fica se olhando para ver aonde que ela pode estar errando por ela não ser aceita, ou por ela não ser amada, ou por qualquer dificuldade que ela sinta em termos de aparência, ou em termos de progresso, ou em termos de algum sucesso alcançado, ela imediatamente é proscrita. Indivíduos com essa base frágil desenvolvem carência afetiva, caracterizada por uma dependência excessiva do outro para se sentir amado. Como as relações são muito fúteis, são relações muito rápidas, essa carência afetiva ela vai se elevar ao quadrado, porque hoje é muito mais difícil você se sentir amado. Essa carência os torna vulneráveis a relacionamentos abusivos, quando alguém que tem algum tipo de transtorno abusa de você por ser carente. Esse comportamento da busca de afeto em ambientes que o negam perpetua o ciclo da fragilidade e solidão, transferindo a crise dos afetos de uma geração para outra geração e assim sucessivamente. A falta de um espaço para diálogo na família de origem impede que a energia livre dos afetos seja canalizada de forma construtiva, resultando em um ciclo intergeracional de vínculos disfuncionais. Em outras palavras, a disfuncionalidade vai sendo reproduzida até que, num certo momento, as pessoas não estabeleçam mais vínculos e sequer estabeleçam famílias. O aumento do número de famílias monoparentais, reconstituídas ou mesmo dissolvidas sem a manutenção de vínculos parentais, como o abandono afetivo paterno, por exemplo, revela uma crise de responsabilidade emocional. A psicóloga Maria Rita Kell também chama atenção para o narcisismo da sociedade contemporânea, em que o outro, inclusive os próprios filhos, passam a ser vistos como extensão de desejos e não como sujeitos autônomos a serem acolhidos. Ou seja, eles são uma expressão da minha arte, ou daquilo com que eu me relaciono, com aquilo que eu crio, vamos dizer assim. A fragilidade dos vínculos amorosos nas relações conjugais. As relações amorosas e matrimoniais, oficiais ou não, têm se tornado então cada vez mais instáveis. A filósofa e psicanalista Viviane Bozet destaca que as relações afetivas estão sendo substituídas por relações funcionais. O amor romântico tradicional, com a expectativa de estabilidade e compromisso, vem dando lugar a um modelo bem fluido, à maneira de Bauman, muitas vezes utilitarista, ou seja, com finalidades, que se adapta às exigências de um mercado e o medo da entrega para criar, porque isso cria vínculo e responsabilidades. A psicanalista Regina Navarro Lins argumenta que o ideal do amor está sendo transformado. A liberdade e a autonomia individual vêm ganhando força, mas ao custo de relações muito mais superficiais, ou seja, menos profundas. Aplicativos de namoro, relações de modo catálogo e a falta de disposição para conflitos do diálogo indicam um esvaziamento da intimidade real, intimidade genuína. A psicóloga Esther Perel explora a tensão entre desejo e segurança nos relacionamentos modernos em obras como O Sexo no Cativeiro, do ano de 2006, vem mostrando nessa obra como a expectativa de prazer constante corrói os laços mais duradouros. As relações das pessoas não são um eterno prazer, e se o fosse, ficaria insensibilizado, né? O afeto e vínculo no espaço público, a crise de empatia e de altruísmo no ambiente de trabalho. A empatia é uma habilidade de liderança inegociável. É uma soft skill, ou seja, uma habilidade fundamental para o ambiente no trabalho. Sua ausência em líderes pode ter consequências devastadoras, como a criação de um ambiente tóxico, baixa moral, alta rotatividade de pessoas e a síndrome de burnout, daquelas que ali permanecem. Ignorar a empatia, embora possa parecer um atalho para a eficiência, prejudica a comunicação, a colaboração e a conexão real, resultando em um fracasso em engajar as equipes. Então você não lidera ninguém. As organizações com líderes empáticos, por outro lado, demonstram maior engajamento, menor rotatividade de funcionários e, portanto, mais eficiência. O declínio da empatia está diretamente ligado à fragilidade do altruísmo. A sociedade contemporânea, focada em necessidades imediatistas e na busca por uma sociedade de desempenho,
tem perdido o interesse pelo bem-estar da coletividade. Ela sequer pensa em todos. Portanto, não vai partir dela uma atitude altruísta de ajudar alguém ou de fazer algum tipo de bem pela coletividade, porque isso não está nos seus planos, não está na sua educação, na sua formação. A empatia que leva as pessoas a se ajudarem mutuamente está intimamente ligada ao altruísmo, que é o amor e o interesse pelo próximo. E as pessoas podem ser educadas, e as pessoas podem ser educadas ao sabor, à visão do outro, à percepção das dores alheias, à comparação para gerar empatia e, portanto, altruísmo. Se as pessoas não forem educadas, não se permitirem a percepção disso através dos anos pelos quais se passa na juventude, na infância e juventude, elas vão ser pessoas duras como pedra. A sociedade atual, movida pela competição e pela auto-otimização, se preocupa com agora, com o estado de ter, em vez de despertar para o estado de ser e pensar na coletividade, porque a coletividade ela reflete inclusive uma autoajuda. É através dos outros que você se vê, é através dos outros que você se cobra, é através dos outros que você estabelece vínculos. A sociedade humana nunca foi de seres individuais, ela sempre foi de coletividade. A coletividade começou nas tribos, para gerar cidades, para gerar nações. A pesquisadora Eva Illouz, em O Amor nos Tempos do Capitalismo, do ano de 2007, mostra como até mesmo sentimentos foram capturados pela lógica mercantil. No trabalho, a afetividade é instrumentalizada. A exigência de uma positividade emocional, ou seja, você está sempre bem disposto, sempre dizendo sim, sempre correndo atrás, sempre com um sorriso de máscara na cara. Nas empresas, ela mascara o processo de exploração, mascara o processo de assédio moral e mascara o esgotamento emocional que leva ao burnout. Por exemplo, num vídeo que eu estava vendo, as pessoas, em alguns momentos, as pessoas estavam sendo convidadas na China, mas parece que eles mudaram isso aí, mas em alguns outros países esses já do Ocidente, Estados Unidos e outros, estavam querendo aquele negócio do trabalho de 12 horas por dia para poder vencer e queimar etapas, e porque a inteligência artificial estava em alta e os competidores estavam trabalhando muito. Então os chineses investiram por essa área, os americanos e os ingleses foram lá e imitaram. O que acontecia? Você trabalhava 12 horas por dia e a fidelidade ao chefe era tão grande que se ele chamasse você para tomar um gole depois do trabalho, você que entrou às 9 horas da manhã e saiu às 9 horas da noite, você não poderia dizer não, porque fazia parte da relação sua com o trabalho. Quer dizer, você não vivia para viver, você vivia para trabalhar, né? E isso foi abandonado, tem sido abandonado na China e parece que já existem algumas reclamações em outros lugares do mundo. A solidão digital é o paradoxo do vínculo sem vínculo. Quer dizer, quando você faz um link, ele não é um vínculo. Então vamos chamar de vínculo sem vínculo, por ser um paradoxo, vamos chamar de link que não linka, ou seja, link que não é vínculo. A era digital apresenta um dos paradoxos mais marcantes da crise dos afetos. É a solidão digital, é a solidão acompanhada. Estamos todos solitários juntos. Vivemos em um mundo da hiperconectividade, onde as redes sociais e os aplicativos de mensagem nos permitem estar em contato com milhares de pessoas a qualquer momento, em qualquer lugar do planeta. No entanto, essa conexão virtual não substitui a necessidade de interações humanas genuínas e profundas. O historiador Anthony Favier e a socióloga Sherry Turkle observam que, embora as pessoas se sintam tranquilizadas por estarem em contato com um grande número de outras pessoas, elas mantêm-se cuidadosamente à distância dessas pessoas. A tecnologia satisfaz o desejo de controle, mas leva a relações inconsistentes, superficiais e, em última análise, a um sentimento de vazio e solidão. É a solidão acompanhada, é o paradoxo. No contexto dos relacionamentos afetivos, as redes sociais agem como uma lente de aumento para conflitos. O ambiente virtual se torna um refúgio para insatisfações pessoais ou lacunas emocionais não preenchidas na vida real. Tem gente que faz bastante reclamação lá nas redes, deixam frases desconexas lá, falam dos seus sentimentos. A busca por validação externa e a exposição da versão idealizada da vida pode gerar expectativas irreais e alimentar a insegurança e o ciúme entre os parceiros.
quando um camarada tira uma foto com um carro que está apenas lavado, não é um carro novo, numa casa que está apenas pintada, não é uma casa nova, e ele tira a pose com uma roupa que não é tão cara assim e está cheio de filtro na cara, né? O problema não reside na tecnologia, claro, mas no comportamento das pessoas por trás dessa tecnologia, que utilizam para amplificar problemas em vez de resolvê-los. A dimensão mais profunda dessa solidão digital vai além do comportamento individual. A pesquisa sobre a antropofagia afetiva e o colonialismo de dados, que é uma pesquisa de Nick Coudry e Ulisses Mejias, revela que a crise dos afetos não é apenas refletida em esfera virtual. Ela é ativamente produzida e é colonizada pelos próprios algoritmos das Big Techs. Nossas emoções e interações nas redes sociais são transformadas em dados para fim de capital, um novo tipo de apropriação que se assemelha ao colonialismo histórico. O colonialismo digital, nós já até fizemos um vídeo sobre isso. As plataformas digitais produzem um social para o capital, onde a busca por conexão e validação é canalizada para um sistema que se beneficia do nosso vazio emocional. Esse mecanismo transforma nossos afetos em mercadoria, perpetuando um ciclo de dependência e esvaziamento. A crise dos afetos ganha, assim, uma dimensão política e uma dimensão econômica, na qual a vulnerabilidade emocional é um recurso a ser extraído e monetizado pelas plataformas sobre você. A ausência do vínculo jurídico e a fragilidade social. A aversão aos compromissos ou ao compromisso, que é a tese central da teoria de Bauman sobre a modernidade líquida, manifesta-se também na esfera jurídica e nas relações de trabalho. A preferência por acordos que evitam a constituição de vínculos sólidos é cada vez mais evidente, e isso tem partido dos próprios funcionários. Eles próprios não querem vincular-se. No âmbito afetivo, o uso do contrato de namoro, por exemplo, em vez de uma união estável, ilustra a busca por uma relação que não gere obrigações legais, garantindo a desvinculação em caso de término, uma desvinculação absoluta. Da mesma forma, no mundo do trabalho, a tendência de descaracterizar a relação de emprego com as plataformas digitais reflete uma aversão a vínculos formais, como uma carteira assinada, que implicaria responsabilidades para o empregador e alguma estabilidade para o empregado. Essa fragilidade social expressa na ausência de vínculo formal, seja ele afetivo ou trabalhista, é um sintoma da mesma cultura avessa ao peso das obrigações e da preferência pelo efêmero. Lideranças e autoridades, o vácuo simbólico e a perda do cuidado. O distanciamento entre lideranças e liderados também revela uma crise de afeto. Lideranças autoritárias e tecnocráticas substituem o cuidado e a escuta por comando e controle. O pedagogo Paulo Freire, em Pedagogia da Esperança, do ano de 1992, alertava que o exercício da autoridade deve ser afetivo, baseado no diálogo e na escuta, não na imposição. Não se impõe liderança, se é líder, se cria, se torna líder. Hoje, porém, observa-se a ascensão de lideranças populistas que manipulam afetos em vez de cultivá-los, promovem medo, ódio e ressentimento para manter-se no poder. E estão o tempo todo criando factóides para que você gire em torno da visualização daquilo que ele diz que está te salvando. Ele fica o tempo todo fazendo um teatro. Como destaca o antropólogo René Girard, o desejo mimético, ou seja, de imitar, e a rivalidade estão na base da violência social, e a crise dos afetos amplifica esses mecanismos. Cultura e banalização da sensibilidade, a desnaturalização da violência na mídia. Você olha a violência como se aquilo fosse uma coisa natural e cotidiana. Um aspecto central da crise dos afetos é a crescente naturalização da violência simbólica e física. Em filmes, novelas, jogos e redes sociais, a dor alheia é um espetáculo. O filósofo Slavoj Zizek argumenta que vivemos uma obscenidade do real. Assistimos à dor sem compaixão, com apatia ou sadismo inconsciente, o que parece até pornografia. A pedagoga Bell Hooks reforça que o amor é um ato político, de cuidado e resistência, e sua ausência gera formas sutis e explícitas de crueldade. A repetição de imagens de sofrimento nos noticiários, a espetacularização das tragédias e a indiferença diante da miséria são sintomas de anestesia efetiva. Daí que a exposição contínua à violência midiática tem efeitos muito prejudiciais.
principalmente em crianças, incluindo comportamento violento, estresse pós-traumático, ansiedade e depressão. A repetição e compilação de imagens violentas em filmes, séries e novelas, quando feitas de forma dispersa, podem criar um sentido de enunciação que banaliza a violência e contribui para a sua aceitação culturalmente. Então, a cultura tende a considerar a violência apenas quando há agressão física, ignorando que existe também a violência psicológica. Bom, narcisismo hipermoderno e esvaziamento do outro. O narcisismo contemporâneo, conforme Lipovetsky falou, não é totalmente desligado do social, mas uma redução da carga emocional investida no espaço público nas esferas transcendentais em favor da esfera privada. A sociedade de hoje é tolerante e busca a realização emocional de cada um. Tolerante, entre aspas. Mas essa busca desenfreada pelo prazer e pelo aqui e agora acaba por comprometer a capacidade de investimento emocional no outro e na coletividade. Ela tolera o quê? Ela tolera aquela que não atinge, que não mexe com a percepção dela, com seus sentimentos. Então não é tolerância. A felicidade paradoxal que o hiperconsumismo promete resulta em um sujeito ansioso, autocentrado, com dificuldade de sentir e agir com genuína empatia e altruísmo. A cultura que valoriza o gozo pleno e o culto às sensações imediatistas acaba por esvaziar o sentido de se relacionar, pois o outro se torna meio para a realização de si próprio e não um fim em si próprio. Altruísmo e empatia, do engajamento ao esvaziamento. O altruísmo e a empatia, capacidades fundamentais para a vida em sociedade, têm sido substituídos por ações pontuais, performáticas e deslocadas de um compromisso real, quando não é um teatro. A psicóloga norte-americana Kristin Neff, pesquisadora da autocompaixão, argumenta que a empatia requer vulnerabilidade e presença emocional. Ou seja, a vulnerabilidade que eu empaticamente percebo no outro é algo que eu tenho similar. Então eu sou capaz de ver. Eu preciso de ter emoções para sentir a minha vulnerabilidade e conseguir verificar dos outros. Mas essas virtudes estão se tornando escassas. A proliferação do discurso sobre autoajuda, essa porcaria, e o desenvolvimento pessoal contribui para um narcisismo afetivo. Cuida-se apenas de si próprio. E o outro é visto como uma ameaça, ou um concorrente, e um concorrente de peso. A filósofa Marcia Tiburi, em Como Conversar com um Fascista, do ano de 2015, o livro, denuncia essa erosão do diálogo e da escuta com sintomas de uma sociedade do ressentimento e do medo. Reflexões sobre a crise dos afetos, caminhos a seguir e outros prognósticos. Síntese. A crise dos afetos contemporâneos manifesta-se em um conjunto de sintomas interligados que atravessam todas as esferas da existência. Nas relações familiares, a insegurança afetiva é transmitida de geração a geração e compromete a base emocional dos indivíduos. No ambiente de trabalho, a falta de empatia e cultura de desempenho gera esgotamento e desengajamento. No espaço virtual, solidão digital, mercantilização de afetos criam ilusão de conexão e aprofundam o isolamento. Na cultura, a banalização da violência reforça a insensibilidade e o foco no eu e esvazia a capacidade de se importar com o outro ou de vê-lo. O diagnóstico final aponta para a crise que é o produto desta modernidade, do hiperindividualismo, da cultura do desempenho. Esse mecanismo opera em conjunto, transformando a pessoa em um empreendedor de si próprio, explorando em sua busca por performance e as relações de bens de consumo que serão descartáveis, incluindo outros. A antropofagia afetiva e o colonialismo de dados emergem como manifestações recentes e insidiosas dessa lógica, onde o próprio fazer emocional do indivíduo vem a ser a matéria-prima para o lucro das plataformas. Futuro dos vínculos. Qual seria a arquitetura da existência? A crise dos afetos não é um fim, é um desafio. Ele exige uma nova arquitetura, superação passa pela revalorização dos compromissos, da visão das vulnerabilidades, aceitando as suas vulnerabilidades, pesquisando quais são, rejeitando a lógica da efemeridade e da descartabilidade. Tem que se nadar contra a corrente e investir em relações que demandam esforço, consciência, disposição de construir e cuidar. A solução para a crise não é mais alguma outra tecnologia ou algum outro consumo, mas a redescoberta de valores de interdependência humana.
A tecnologia, embora conecte pessoas, ela promove um tipo de afeto superficial, muitas vezes simulado. Manuel Castells, o antropólogo, mostra como as redes digitais alteram profundamente a forma de comunicação humana, criando redes de individualismo conectado, ou seja, os solitários que estão acompanhados. Sherry Turkle, em Alone Together, ou seja, juntos, sozinhos, aponta o paradoxo. Estamos sempre conectados, mas sempre solitários. Emoções são expressas em emojis, relações são encerradas por mensagens breves ou WhatsApp, e o cancelamento substitui a reparação simbólica. Cancela e pronto, acabou. Nunca mais te olho, não te vejo, não te respondo. Então, tem uma tabela aqui que eu não vou ler porque ela é o resumo de tudo que nós falamos. Eu vou falar um pouquinho de Viviane Mosé. Beleza, Feiura e Psicanálise, da Viviane Mosé, é uma obra densa, uma obra provocativa e permite aprofundar significativamente a reflexão sobre a crise de afetos. A Mosé, ela é, ao mesmo tempo, uma psicanalista, uma filósofa e uma poeta. Eu gosto muito dos trabalhos dela, embora eu entenda muito pouco, mas eu faço um esforçozinho, né? Para Mosé, a crise dos afetos não se limita às relações interpessoais, ela abrange também as formas como valorizamos, excluímos, nos identificamos, nos rejeitamos. Ela tem a ver com a nossa própria imagem, o nosso próprio sentido de vida para nós, a partir de categorias estéticas e inconscientes profundamente arraigadas. Cuidado que estética aqui não é algo externo, é interno também. Para ela, o conceito estético está profundamente vinculado a uma normatividade que reprime a diferença, o estranho e o imperfeito. Esse diferente, estranho e imperfeito pode ser de personalidade, pode ser de imagem, pode ser de atitude, pode ser de região, pode ser de nacionalidade. Então, o diferente, o estranho e o imperfeito, que tem a ver com a estética, passa pela normatividade, ou seja, aquilo que é considerado feio ou fora do padrão, ou do meu padrão, ou do padrão da minha cultura. Essa repressão estética se estende ao campo afetivo. Nós só reconhecemos como digno de afeto aquilo que se ajusta às normas da nossa beleza, do nosso comportamento e da nossa moralidade estabelecidas. Então Viviane Mosé critica duramente a sociedade contemporânea por transformar os afetos em performances normatizadas, muito visíveis, por exemplo, nas redes sociais. O sujeito contemporâneo precisa de parecer feliz, ser positivo, ser produtivo, ou seja, expressar afetos dentro de um enquadramento estético e moral específico de uma sociedade normatizada. Qualquer emoção fora desse padrão, tristeza, raiva, vulnerabilidade, feiura, modos diferentes, é rapidamente patologizada ou excluída. Patologizada, ou seja, esse cara é doente e tal. Com base nessa leitura, podemos aprofundar a ideia de que a crise de afetos não é apenas uma crise de comunicação ou de convivência. Ela é uma crise de estética, é uma crise psíquica. Nas relações familiares, por exemplo, o ideal da família perfeita gera frustrações, exigências irreais, ocultamento de afetos legítimos, como raiva, tristeza ou medo. Em relações amorosas, buscamos parceiros que nos espelhem um ideal de beleza e sucesso, em vez de acolhermos o outro como ele é e conviver com ele. Porque ele é o outro que eu admito que exista. Viviane Mosé e Eva Illouz. Illouz analisa o capitalismo emocional onde sentimentos são mercantilizados. Mosé complementa ao mostrar que o belo vende e o feio é excluído. E isso também vale para os afetos. Ambas denunciam a superficialidade dos vínculos sob a lógica do consumo. Viviane Mosé e Maria Rita Kell. Maria Rita Kell aponta o narcisismo contemporâneo como barreira à escuta e à alteridade. Mosé mostra que esse narcisismo se traduz em rejeição do que é dissonante e imperfeito, criando uma estética do afeto controlado e defensivo. Um diagnóstico social e uma proposta ética. Vivemos uma crise de afeto. Parece manifesto isso. Ela está manifestada nas múltiplas dimensões da vida social, corroendo laços, esvaziando o sentido das relações e obscurecendo a possibilidade do cuidado, da escuta e da presença genuína. Mas como destaca Franco Berardi, em Depois do Futuro, publicação de 2011, mesmo em meio ao colapso emocional, há brechas de reconstrução, ou seja, experiências comunitárias, práticas pedagógicas libertadoras, terapias baseadas em escuta ativa e movimentos sociais que resgatam a solidariedade, mostram que o afeto ainda pode ser cultivado como uma prática política
mas principalmente existencial. Muito bem, então assim eu termino esse prolixo trabalho. Espero que você tenha gostado. Eu me ative o máximo possível ao texto, com raríssimas opiniões minhas, e por isso que eu consegui falar um texto aqui de 10 páginas em 44 minutos. Eu agradeço a sua atenção até agora, espero que você tenha gostado. Passe esse vídeo para frente, compartilha, deixa seu like, deixa seu comentário e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até!